A ameaça de intervenção estrangeira no Níger segue em alta 2 semanas após o golpe militar no país. A junta que assumiu o poder busca estabilidade, enquanto países da Europa acendem um sinal de alerta para a crise. A gente acompanha os detalhes na reportagem do editor de internacional Fabrício Naitsky. Mais de 2 semanas após o golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Bazoum, o Níger segue mergulhado em um período de crise e indefinição sobre o futuro. Na última quinta-feira, a junta militar que tomou o poder anunciou o novo governo, com a nomeação do primeiro-ministro e mais 20 indicados para chefiar o executivo, incluindo 2 generais nas pastas do interior e da defesa. Ainda assim, a nação de 25 milhões de habitantes tem enfrentado pressão da comunidade internacional. Países da África Ocidental, Europa e Estados Unidos pedem a libertação e reinstituição de Bazoum ao cargo de presidente. A junta, porém, tem se mantido firme e resistido às sanções bilionárias e ameaça de intervenção. Tentando contornar a interferência estrangeira e cortando laços com o Ocidente, o governo ordenou o fechamento do espaço aéreo desde o dia 6. A medida impactou a chegada de recursos humanitários, considerados extremamente necessários em um país com mais de 41% da população vivendo na extrema pobreza. Por trás da postura dos militares está o apoio popular. Cerca de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas do principal estádio na capital Niamey para acompanhar o discurso dos novos governantes locais na última semana. Manifestantes pró-golpe também carregavam cartazes contra a França, antiga colonizadora do Níger, e bandeiras pró-Rússia, país que tenta expandir a influência na área. A ação chamou a atenção da comunidade internacional, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, admitindo que o grupo mercenário Wagner pode estar tirando vantagem da situação. Rico em urânio, um dos minerais mais utilizados pela indústria bélica, e como combustível nas usinas nucleares, o Níger desperta a atenção do Ocidente também por outros motivos. O território é considerado estratégico na rota de imigrantes que tentam chegar à Europa. Um possível entrave nas relações diplomáticas pode colocar em risco um acordo fechado 8 anos atrás entre a União Europeia e o então ministro do Interior, Mohamed Bazoum. Depois da reunião da cúpula da União Europeia em Malta, em 2015, as autoridades nigerinas se comprometeram a intensificar medidas para frear a circulação de imigrantes. A cidade de Agadez, no norte do país, por onde passavam cerca de 300 mil pessoas por ano, foi uma das principais atingidas. O local era considerado o centro de diversas rotas em direção ao norte da África, o principal ponto de saída do tráfego migratório. O aumento do fluxo em direção ao continente europeu já é motivo de preocupação. Só na Itália, 87 mil pessoas entraram ilegalmente no país até julho deste ano, mais que o dobro em relação ao mesmo período no ano passado. Em entrevista ao jornal La Stampa, o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse que a situação pode piorar e se tornar uma catástrofe em caso de guerra civil no Níger. Para o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, a principal causa da migração está ligada às condições dos países subdesenvolvidos. O grande problema e a grande razão por trás do fluxo migratório é sempre a insatisfação do indivíduo com as condições que ele tem, seja por instabilidade política, instabilidade econômica ou a questão de segurança. A única maneira que você tem de resolver a questão de fluxo migratório é a melhoria das condições nos países que estão gerando esses fluxos. Não é? É a mesma coisa que você observa, por exemplo, no caso da América Latina em relação aos Estados Unidos. A única maneira efetiva de você conseguir resolver essa situação é atingindo o lugar onde os problemas são gerados. O grande problema e o grande desafio é que você também precisa que essas populações se organizem e queiram ter aí uma melhoria efetiva da sua situação. A preferência de todos os envolvidos segue sendo pelo diálogo.
Os principais países do Ocidente continuam sem reconhecer a autoridade dos militares nigerinos, mas a queda de braço pode ter consequências graves em um cenário completamente imprevisível.